Oi, oi, gente! Hoje eu vim aqui fazer um vídeo num formato um pouquinho diferente. Não tanto o formato, que normalmente é esse já eu falando e mostrando aqui as imagens pra vocês, mas o próprio conteúdo. É um pouquinho por trás das câmeras, como que acontecem as coisas na minha cabeça, digamos assim. Vocês sempre têm muita curiosidade. E agora a gente acabou de fazer uma reforma de um quarto infantil. E vocês fizeram um monte de pergunta falando, mas cá, como que tem tanta criatividade pra colocar tanta coisa bonita e tanta coisa em um ambiente tão pequeno? Então vamos lá, eu vou contar um pouquinho pra vocês como que eu fiz pra esse quarto específico e também é meio que o processo criativo pra todas as reformas que a gente faz. A única coisa que muda é que nem sempre eu faço um projeto 3D. Às vezes eu resolvo tudo meio que dentro da minha cabeça, faço as medições e tal pra ter uma noção, mas a loucura toda acontece aqui na minha cachola mesmo. Mas vamos lá, eu vou contar pra vocês como que começa. A primeira coisa que eu faço é conversar, meio que fazer uma entrevista. Não gosto de chamar assim porque eu acho meio frio. Nessa conversa, eu tento entender quais são as necessidades dessa pessoa que vai utilizar o ambiente. Eu não falo, aí esse ponto é importante pra vocês entenderem, que eu não falo com os donos da casa, por exemplo, se o quarto é pra uma pessoa específica. Eu falo com aquela pessoa. Claro que é legal levar em consideração também os gostos de todo mundo da casa, mas eu procuro sempre dar mais importância para aquela pessoa que vai usar o ambiente. Então, para esse quarto específico, que foi o quarto do bebê da Dai, no caso, o bebê que vai usar, mas eu ainda não posso fazer uma entrevista com o bebê. Então, eu conversei com a Dai. Então, eu tive essa conversa com ela para entender quais eram as necessidades dela nesse quarto. O que ela gostaria de fazer lá. É claro que teria o espaço para o bebê dormir, se o bebê iria dormir lá ou não, ele dormiria lá só quando criança, quais seriam as atividades que ela faria lá nesse quarto, faria a troca do bebê, daria banho. Todas essas coisas são pontos que influenciam demais na decisão do projeto. Além das necessidades, eu procuro também entender os gostos dela. Então, por cores, texturas, estilo, tudo isso também não são escolhas minhas. Não sou eu que decido o estilo que vai ficar o quarto, as cores que vão ser usadas. Não. É claro que no final, eu que acabo decidindo, mas tudo em cima daquilo que ela me contou, que ela me falou dos desejos, dos sonhos, referências que ela tem de coisas que ela gosta. Eu vou pescando cada uma dessas informações. Com tudo isso entendido, eu vou então para minha mesinha e lá eu faço as primeiras escolhas. Eu faço a escolha da paleta de cores final e também o estilo, as texturas. Vou captando cada uma dessas coisas através de referências e coisas que eu tenho na minha cabeça. Como eu não tenho um escritório, né, que eu faço isso para clientes e tal, eu não tenho amostras desses produtos, desses materiais. Normalmente a gente monta aquele mood board, né? Que tem aqueles pedacinhos das texturas que a gente vai usar nos materiais, nos móveis, nos objetos. Tem a cartelinha de cores. Mas como eu não tenho todas essas coisas, eu monto esse mood board aqui, ó, na minha cabecinha, bem doida. Então, depois que eu defino tudo isso, eu começo a estudar o espaço que eu tenho. Então, eu recebo as medidas. Se eu tô próxima do ambiente, eu mesma vou lá e tiro essas medidas, pra ter certeza de que tá tudo bem certinho, que eu entendi, que não vai sobrar nenhum centímetro da parede. Mas, quando o ambiente tá um pouco distante, principalmente na situação que a gente se encontra, eu não consigo ir lá, medir, pra depois voltar e fazer o projeto, pensar nas minhas coisas. Quem tirou as medidas foi a Dai. Ela me passou tudo isso, mas ela é engenheira, então ela fez isso certinho. Eu acho, eu confio nessa menina. Mas olha só, eu pedi, mas ela é uma linda mesmo. Eu pedi pra ela as medidas e eu achando, porque às vezes você pede a medida pra pessoa, ela manda assim, né? Um rascunho mesmo, um rabisco, que é o que eu achei que ela fosse mandar. Ela não, ela mandou várias plantas, mandou planta baixa, todas as medidas, todos os móveis desenhados, mandou uma vista de cada uma das paredes. É muito maravilhosa mesmo, né? Então depois que eu recebo essas medidas, eu faço um estudo de qual o fluxo de passagem, onde que vai acontecer a circulação ali dentro. Porque daí eu sei onde eu posso colocar móvel e onde eu não posso. E além disso, eu também estudo quais são as minhas limitações. Então os móveis que eu não posso retirar, eles têm que permanecer ali. Eu vou modificar? Não vou deixar eles assim como estão. E os que eu vou retirar, o que eu vou colocar no lugar? E aqueles que estão na minha cabeça que eu quero colocar, onde eu vou enfiar? Aliás,
Mas pra quem acompanhou, se você ainda não viu a transformação que a gente fez, eu vou deixar aqui em cima, tem 2 episódios. Eu contei lá que esse apartamento é alugado, então eu tinha várias limitações. Eu não podia mexer em várias coisas, eu tinha que modificar. Então foi aí que eu tive que quebrar ainda mais a cabeça pra deixar no estilo que eu queria, mas sem retirar muita coisa. Então foi um trabalho e tanto aqui na minha cabecinha pra conseguir deixar tudo isso do jeito que eu tava pensando. Depois dessa etapa, em que eu tenho meio que tudo decidido na minha cabeça, eu até fecho o olho pra conseguir imaginar. Depois que eu tenho isso, eu vou em busca de referências, tanto dos estilos como das cores que eu imaginei ali, que eu defini, né, quais vão com quais. Então eu vou procurar essas imagens, tanto aplicadas em ambientes iguais ao que eu vou fazer, que é um quarto infantil, quanto aplicada em outros ambientes também, porque assim eu consigo abrir um pouco mais o meu leque de visão, digamos assim, pra tentar entender como que isso pode ser diferente daquilo que eu tô pensando, sabe? Porque às vezes a cabeça fica meio limitada. Ah, quarto infantil, é assim que vai acontecer, as cores tais vão na parede, as outras vão nos móveis, mas aí você vê aplicado em outros ambientes e essas cores estão aplicadas diferentes, sabe? Não sei muito assim como explicar, porque as coisas meio que acontecem loucamente na minha cabeça. Basicamente isso. Não procurar referências só do tipo de ambiente que você vai fazer, né? E sim, aplicado em outros ambientes também. Daí eu começo a escolha dos móveis, objetos, detalhes, frufruzinhos, junto, é claro, com o estudo das possibilidades de onde tudo isso vai se encaixar. Aí nesse momento, que nem eu falei pra vocês, às vezes eu faço o projeto 3D pra encaixar cada um desses móveis, objetos, ver certinho onde cada um desses vão se encaixar, ou às vezes eu não faço o projeto, às vezes tudo isso se encaixa na minha cabeça. Aí acontece uma coisa que lá no final eu vou contar pra vocês. Aí tem alguns casos, como eu fazia aqui no canal antes, que tinha o Decore Minha Casa, que eu fazia só o projeto. Falta fazer, cara! Não consigo, por enquanto! Quando eu fazia aquele vídeo, eu fazia só o projeto pra vocês. Então, vocês pegavam esse projeto, aplicavam ou não. Agora, quando são as reformas, tipo esse quarto, acontece o dia de produção, né? Então, eu espero todos esses móveis chegarem, tem esse período, né? De espera e das coisas. Então, tem que esperar, se tem revestimento, esperar chegar revestimento, esperar chegar os móveis, os detalhes, as decorações. No meu caso, por exemplo, porque a gente vai pra fazer tudo de uma vez só, né? Fica tantos dias pra fazer toda essa produção. E daí foi isso que aconteceu. Então a gente recebeu todas essas coisas, a gente foi lá pro apartamento e começou a montar tudo isso. Aí vocês viram, né, que eu mostrei nos 2 vídeos todo esse processo, a evolução dessa transformação. Mas é legal falar pra vocês que tudo também é um experimento. Então a partir do momento que a gente tá ali montando as coisas, a gente também vai sentindo como que as coisas vão funcionando. E eu vou testando também. Então às vezes eu pensei que tal coisa ia ficar muito legal num cantinho da parede. Mas quando eu cheguei lá, eu testei e como um todo já montado, eu vi que não funcionou, não ficou exatamente como eu pensei. E tá tudo bem. É isso que eu acho que vocês têm que entender também. Quando tá acontecendo essa transformação ou essa mudança do ambiente, você tem que testar, se permitir também deixar aquela coisa que talvez você já tinha definido na sua cabeça, largar ela e mudar por uma outra coisa que funcionou melhor naquele momento ali que você colocou e viu. Então, tem essas coisinhas. A gente vai sentindo muito no momento que a gente vai montando. E várias coisas que eu tinha pensado que ia ficar de uma tal forma, fica de outra. Até mesmo porque quando eu faço esse processo de escolher as coisas, a maioria das vezes fica eu imaginando, e daí eu falo algumas coisas pro Dani, o Dani também fala algumas sugestões, mas quando a gente vai montar, vai nós 4 montar. Então tem mais pessoas vendo e fazendo parte daquilo, e é legal levar a opinião dessas pessoas que estão ali fazendo parte dessa construção em consideração. Então é legal, todo esse processo é muito interessante e a gente ama na hora de construir, montar, colocar cada coisa no seu lugar e ver o ambiente se transformar mesmo. Pra gente é uma mágica, porque a gente chega a estar de um jeito e depois quando a gente sai tá completamente diferente. Então fazer parte de toda essa construção pra gente enche o nosso coração de felicidade, é muito gostoso. E é isso, gente, eu queria só contar pra vocês um pouquinho mesmo de como funciona essas coisas, como que a gente faz tudo isso por trás. Eu já falei aqui algumas vezes pra vocês, mas as coisas não acontecem do dia pra noite. É todo um processo que acontece primeiro na minha cabeça, surge na minha cabeça as ideias primárias e a gente vai desenvolvendo por aqui, como eu falei pra vocês, eu converso com outras pessoas ao meu redor também, a gente vai discutindo, vendo, modificando. Eu vejo muitas referências pra chegar no que eu quero final e, de novo,
lá na hora ainda sofre alterações. Então nunca tá tudo perfeito e do jeito super definido. Sempre vai modificando. E provavelmente depois também que tiver lá, quem estiver usando vai fazer as adaptações também. Então vai fazer alguma mudança, porque ficou mais fácil daquele jeito ou daquele outro jeito, porque a pessoa tá utilizando e tá sentindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não viram o vídeo da reforma, vou deixar aqui de novo, tá aqui na descrição. Vão lá, assistam. O quarto ficou a coisa mais fofa. E eu espero que a Lisa aproveite demais quando ela crescer e agora quando beber também. É isso, gente. Beijão e até o próximo vídeo.